Olá, boa noite. Entrando no ar com mais um Comando de Greve, o seu programa de educadores em luta, a corrente dos professores da corrente sindical nacional Causa Operária, para mobilizar os trabalhadores da educação e informar aos trabalhadores e também à comunidade sobre a luta dos professores, uma luta decisiva e que a cada dia que passa torna-se ainda mais importante pelo agravamento da situação da pandemia em nosso estado e em todo o país. No programa de hoje, vamos apresentar dados justamente sobre essa situação e vamos tratar também da mobilização necessária, do andamento da mobilização, vamos mostrar imagens de atividades realizadas por professores aqui na capital e no interior e falar da situação. Bom, o tema do nosso programa é justamente esse: a pandemia se agrava, é urgente fechar as escolas. Mostro muito boa noite a você que está aí nos acompanhando, aqui no canal Causa Operária TV, pedindo a você que compartilhe o nosso link nas redes... Opa, vazou. Nas redes sociais, né, mande aí nos grupos dos seus companheiros de escola, da comunidade, né, para informar, para mostrar, reforçar a importância da nossa luta, da luta que os trabalhadores da educação livram nesse momento contra a política genocida, criminosa de governos como Bolsonaro, Dória, Covas e outros que querem reabrir as escolas no momento de maior crescimento da pandemia. Então, você aí, se você ainda não curtiu, se você, obviamente, gostar do nosso programa, dá aquela curtida, divulgue, ajude a gente a compartilhar e você pode também dar a sua contribuição, né, porque o nosso canal aqui, você vai ver, não tem comercial, né, não tem propaganda de governo inimigo do povo, de empresa exploradora da população, né, é um canal sustentado exclusivamente pela contribuição das pessoas que simpatizam, né, com a nossa luta, com a luta da rede Causa Operária de comunicações, em defesa dos interesses dos trabalhadores. Então, você pode fazer aqui, como já fez nesse momento, o companheiro Ernesto Abdala, que mandou aí a sua contribuição, dando um bom exemplo, e bons exemplos são para ser seguidos, né? Boa noite a todos vocês, o Eustáquio Castro, que está conosco, o Tiago Pires, o Daniel Santana, desta vez eu consigo. Bom, em nome desses aí, eu saúdo a todos os demais que nos acompanham aqui nessa empreitada. Vamos lá, vamos rapidinho, porque nós temos assuntos importantes. Eu queria ler para vocês um desabafo. Hoje nós tivemos um problema aqui no nosso estúdio tradicional de transmissão durante a pandemia, que é lá na nossa casa. A região onde eu moro está totalmente sem energia, e a gente se mudou às pressas aqui, deu algum probleminha na organização dos dados aqui para a gente transmitir. Mas a gente... estamos aqui junto com vocês, estamos diretamente aqui do nosso estúdio, né, da TV Causa Operária, e eu queria começar lendo um desabafo de uma professora publicado aí nas redes sociais, ela que divulgou, mandou para a gente recebeu, né, o pessoal mandou, e eu acho que o relato, embora na minha voz masculina aqui, mas é muito importante, da professora Giovana Gregório. Ela assinou, colocou aí nas redes sociais, então nós vamos divulgar aqui. Olá, prezados colegas. Peço permissão para fazer o meu relato. Meu nome é Giovana, sou coordenadora pedagógica designada na EMEI Marisa Lopes. Tenho comorbidade e estou no teletrabalho pelo artigo 6. Em julho do ano passado, tive Covid-19, em princípio, diagnosticada como pneumonia. Porém, no teste realizado pela Prefeitura de São Paulo, fomos diagnosticadas como reagentes. Eu, minha diretora designada, também pelo decreto, também por ter a pressão alta e mais de 60 anos. As ATs, agente escolar, funcionária de limpeza e também nosso prestador de serviço. Quer dizer, uma contaminação em massa aí na escola da Giovana. Todos que estavam trabalhando presencial, e nós duas que de vez em quando precisavam ir à escola, ou a DRE, né, Diretoria Regional de Ensino. No caso da diretora era pior ainda, porque tinha que ir ao banco resolver problemas de verbas e tinha que ir mais vezes à unidade escolar. No dia 3 de fevereiro, fui chamada por minha supervisora Renata
para comparecer à unidade, para uma visita técnica, porque mesmo estando pelo decreto, a escola não tinha diretor, agora efetivo, vindo de remoção. Estava de licença médica. Não temos assistente, ainda não nomeada, da equipe gestora, restava apenas eu, que estou em teletrabalho. Compareci à unidade escolar devido ao chamado dela. Eu recebi a informação que a escola teria que estar pronta até 15 de fevereiro e me disse para fazer, que eu precisava dar um jeito. Comecei então a ir presencialmente e correr para que tudo ficasse pronto no prazo. Tudo realmente ficou, diz a Giovana. Tenho vídeo que comprova. Ontem, entrei 7 horas da manhã para receber as crianças e sair da escola às 18. Estava me sentindo cansada por tanto trabalho, mas estava bem. Hoje, amanheci com sintomas gripais, sem corizas, mas com dor de cabeça, dor de garganta, tosse, muita tosse e, em seguida, falta de ar. Dor no corpo, moleza, não tenho nada de paladar, mas agora à tarde, febre. Será reinfecção? Minhas comorbidades são muitas: bronquite crônica, problema cardíaco, pressão alta, diabetes, insuficiência de vitamina D, dentre outras que não contam nessa situação. Trabalhei muito e sozinha, até no domingo fui trabalhar. Estou relatando aqui porque, se for Covid, sei que não tem amparo legal porque estou pelo decreto. Hoje, mais uma decepção, ao fazer a reunião no Teams e ver minhas professoras aglomeradas em frente ao único computador com internet na escola, porque o Wi-Fi não foi instalado e quem está presencial tem que obrigatoriamente cumprir a jornada de GEIF e HA dentro da unidade. Se eu morrer, quero pedir que espalhem o meu relato, para que as autoridades façam alguma coisa. Teletrabalho para todos, inclusive pessoal de secretaria e gestão de escolar. Desculpem o desabafo. Atenciosamente, Giovana Gregório. Giovana, nós desejamos melhoras para você, mas nós devemos divulgar o seu relato, porque o seu relato, o seu sofrimento, é o sofrimento nesse momento de centenas e daqui a pouco, infelizmente, milhares de professores, de trabalhadores da educação, que não têm da parte do governo absolutamente nenhuma preocupação pelas suas condições de vida e pela sua própria vida, pela sua própria existência. É uma política criminosa, uma conduta nazista, com a qual a companheira Giovana e toda a categoria, nesse momento, todos os professores do município, do estado de São Paulo e em vários outros lugares do país se deparam. É exatamente por essa situação. Nós não queremos... nesse momento é preciso denunciar, né? Não vamos esperar pelo pior, que infelizmente já está acontecendo com muita gente. Como nós mostramos aqui, fotos de vários colegas professores mortos ao longo dessa pandemia, né, aqui no estado de São Paulo e em todo o país. E, nesse momento, a política do governo, a política criminosa, né, ao invés de lutar para evitar que essa coisa aconteça, que isso se repita, é intensificar, né, essa situação, é colocar, empurrar, forçar. Veja-se o caso da Giovana, que inclusive estava afastada, né, mas sofreu aí um assédio, né, para ir lá realizar as suas funções como membro da equipe de gestão, quando os demais membros estavam aí com problemas e não havia substitutos. Infelizmente, é uma situação geral, e nós aqui mandamos a nossa solidariedade, o nosso abraço forte à Giovana, mas fazemos um chamado, né, a todos os professores, né, em nome da Giovana e de todos aqueles que estão sofrendo com essa situação, né, de muitos colegas que, infelizmente, morreram. É preciso sair à luta. Nós não estamos diante de uma situação em que a gente possa ter dúvidas, nesse momento, se a gente deveria lutar ou não, né? Trata-se de defender a própria sobrevivência dos trabalhadores da educação. Bom, e por falar nisso, vamos destacar aqui, como a gente faz todos os dias, mas hoje, especialmente, destacar a situação de gravidade, né? Já que o tema do nosso programa é justamente esse problema, que a pandemia está se agravando e veja-se a urgência de fechar as escolas. O Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, a APOESP, já elencou, já recebeu como denúncias até o momento, mais de 550 contaminações apenas e tão somente nas escolas estaduais, né? Ontem, o cínico, o
pseudocientífico secretário de Educação do Estado, Rocieli, declarou que eram 741 casos em todo o Estado, né, na rede estadual, nas redes municipais e também nas redes privadas. Obviamente que, assim como os números da pandemia são amplamente falsificados, né, ditos subnotificados, né, segundo a imprensa, a própria imprensa capitalista que encobre essa situação, obviamente que aqui nós estamos diante de mais uma falsificação. Né? Por isso que é importante que você denuncie, mande para o seu sindicato, mande para a gente a sua denúncia, o seu vídeo, o seu desabafo, a denúncia do que está acontecendo aí na sua escola. E eu queria destacar aqui, ler alguns casos, né, dessa situação de enorme gravidade, alguns dos últimos casos denunciados aí pelos professores que estão sendo contabilizados aí pelos sindicatos e também por nós aqui. Bom, um caso de Itaquaquecetuba, desculpem. Escola Estadual Pequeno Coração, um aluno, um estudante infectado. Escola Estadual Cacilda Becker, na Zona Oeste de São Paulo, o diretor contaminado. Também passa para mim, volta para mim. Também na Escola Estadual Professor Crispim de Oliveira, também na Zona Oeste, uma funcionária de limpeza contaminada. Na Escola Estadual Jardim Canaã, também na Zona Oeste, 3 professores e 2 estudantes contaminados. Um outro caso já de contaminação de várias pessoas, na Escola Tito Prates, também na Zona Oeste, 6 professores contaminados. Bom, destacando agora alguns casos do interior. Em São Joaquim da Barra, Escola Estadual Genoveva Vieira Pinheiro de Vita, 2 casos confirmados. Na Escola Estadual Celso Abade Mourão, em São José do Rio Preto, uma professora infectada. Ainda em São José, a Escola Estadual Aristides Cacetari, uma professora infectada. Em Brodowski, Escola Estadual Coronel José Aleixo da Silva Passos, um caso confirmado. Em Ribeirão Preto, 2 escolas com casos confirmados. A Escola Estadual Parque dos Servidores, 2 servidores confirmados. Não são as únicas, essas que são as últimas denúncias que a gente recebeu aqui. Escola Estadual 20 de Agosto, também em Ribeirão, 4 casos confirmados. Em Diadema, ontem nós falamos da Escola Estadual Vila Socialista, hoje, caso confirmado na Escola Estadual Raul Sadi. Quer dizer, a situação é da maior gravidade. É bom lembrar, né, que em várias capitais do país a vacina já, que era uma ninharia, se acabou, né? Há toda uma crise aí em torno da distribuição das vacinas. É bom lembrar também, né, que em São Paulo, como na maior parte do Brasil, está sendo aplicada uma vacina que tem a menor eficácia do mundo, 50,3, né, muito abaixo das outras, e não é uma política de economia, porque essa vacina, que tem como garoto propaganda o governador de São Paulo, é uma das mais caras do mundo. Mas o mais grave nessa situação atual é que, primeiro que a vacina, nós temos aí 2,6% apenas da população vacinada, né? O que, evidentemente, vacinada com a primeira dose, é bom que se diga, né? As pessoas que receberam a segunda dose e que, teoricamente, estariam aí protegidas, perfazem aí pouco mais de 0,1%. Então, nós temos aí praticamente 99,9% da população brasileira, apesar de toda a campanha. Se você liga a televisão, tem toda aquela conversa fiada de que está acontecendo a vacinação, mas isso aí, obviamente, é uma ficção, né, uma farsa, né, porque a vacinação ela caminha a passo de tartaruga, e no ritmo atual nós vamos levar aí mais 5 anos para que toda a população que precisaria ser vacinada receba as 2 doses da vacina. Mais ainda, os especialistas vêm destacando que não há ainda nenhuma comprovação, né, não há testes que demonstrem
que as atuais vacinas em uso, por exemplo, sejam eficazes para combater, né, a nova cepa da Covid. Nesse momento, nós temos essa nova cepa se desenvolve principalmente a partir de 3 lugares: Reino Unido, África do Sul e aqui no Brasil, a partir de Manaus. No entanto, nós já temos aqui em São Paulo, ainda os dados de hoje pela manhã, 25 casos confirmados. Isso não quer dizer que são só 25. 25 casos, 16 deles que não eram resultado de nenhum contato das pessoas com gente que veio de Manaus ou que esteve em contato com pessoa que esteve em Manaus ou que teve contato com alguém que lá esteve ou que viajou para Manaus. Quer dizer, são casos já autônomos. Há uma transmissão, né? Essas 16 foram detectadas. Bom, o estado de São Paulo, segundo o Google, né, apresentava, nas últimas 24 horas, 398, ou seja, praticamente 400 mortos, né? E, nesse ritmo, amanhã nós vamos superar a marca de 57 mil pessoas mortas pela Covid. O estado mais rico do país, com mais recursos à disposição, mas que, obviamente, não estão sendo usados para combater a pandemia. Isso tudo, obviamente, né, se a gente poderia acrescentar ainda que nós temos cidades aí no país inteiro, e aqui em São Paulo, o caso de Araraquara, o caso de Jaú, né, cidades que estão, fora outros que não são divulgados, que estão entrando em colapso, onde há uma superlotação da rede de atendimento, principalmente a rede pública, né? Já não há mais vagas em UTIs, não há mais vagas nos hospitais, mostra a urgência, né, de fechar as escolas, de impedir a política criminosa que ameaça vitimar, né, não só aqui todos esses colegas que estão aí infectados, né, mas milhares e milhares de pessoas, jovens, os familiares que são atendidos. Então, não se trata de um problema, de uma opção, é uma necessidade, né, a luta, a greve, né, que se desenvolve aí no Estado e também aqui no município de São Paulo, contra a política criminosa de reabrir as escolas. Bom, queria destacar para vocês agora algumas atividades, né, aí da greve. A produção vai liberar aí algumas imagens aí para a gente e a gente dá uma comentada, porque a greve ela segue gerando aí atividades, principalmente da base da categoria, inclusive em muitos lugares para romper com a paralisia, né, dos setores da burocracia sindical, que estão aí totalmente paralisados diante da situação. Então, nós temos aí atos, temos colagem de cartazes, panfletagens, né? É necessário, né, que essas medidas elas sejam ampliadas. Então, você, professor que está nos assistindo, você, professora, é preciso formar um comando aí. Se reúna aí com um colega da sua região que já compreendeu a importância de paralisar as atividades, né? Entre em contato conosco para receber cartazes, boletins. Amanhã tem nova edição do boletim Educadores em Luta, né, circulando, sendo distribuído nas escolas, nos locais de grande concentração do público, para esclarecer a importância da nossa luta, né, em todo o Estado nesse momento. Estão sendo realizadas aí colagens de cartazes, né? Eu acho que nós temos algumas imagens aí para mostrar. Aí, está aí. Colagem como essa, feita por professores, pais, alunos, junto às escolas, para chamar a atenção, né, da gravidade do perigo, né, como diz aí o cartaz, que é, nesse momento, a frequência às escolas, seja da parte dos professores, dos funcionários, dos alunos, dos pais que acabam circulando, né, para levarem seus filhos às escolas, para procurar acompanhá-los, em muitos casos. Quer dizer, é uma situação para lá de grave, né? Por isso é preciso multiplicar essa iniciativa. E, se você quiser, entre em contato conosco, né? Mande sua mensagem aqui diretamente no chat do nosso programa no YouTube, lá na página do Facebook de Educadores em Luta, e vamos colar conosco aí, vamos se juntar, né, para realizar atividades em todo o Estado, protestar, porque se nós podemos ser empurrados para dentro das escolas, é melhor levar adiante uma luta,
né? Hoje eu vi um especialista dizendo o seguinte, que o melhor seria que todo mundo não saísse, mas se você tiver que sair, o melhor é permanecer em local ao ar livre, com uma devida proteção, com máscara, com álcool gel. Então venha conosco, né? Vamos botar a nossa máscara, vamos usar álcool gel, mas vamos sair à luta contra a política que está levando à morte, né? Que está levando ao sofrimento milhares de famílias, também da nossa categoria, e é preciso expor o perigo, né? Aquilo que não é dito, não é dito nunca, né, pelos responsáveis pela educação, deveriam ser responsáveis no Estado, de que os seus filhos, né, de que os alunos estão correndo perigo, né? Não é brincadeira, né? É uma situação da maior gravidade, e a política deles é uma política criminosa, genocida, de gente que está preocupada exclusivamente com defender o interesse dos bancos, dos tubarões do ensino pago, que querem cobrar aí a mensalidade, e de outros abutres capitalistas que querem passar a impressão de que está tudo normal, né? Quando não está nada normal, né? E quando os dados da pandemia não param de crescer. Hoje nós tivemos aí mais de 1.150 mortes, né? São pessoas que estão morrendo todos os dias, numa média enorme de mortos, gigantesca, e que, infelizmente, pela falta de medidas por parte do governo, tende a se aprofundar. Bom, eu queria fazer um chamado a você a participar dessas nossas atividades. Amanhã, nós vamos apresentar aqui, na sexta-feira, tem Assembleia dos Professores da Rede Estadual, né? Hoje houve uma reunião realizada pelos sindicatos, com entidades que apoiam a greve, e foi debatida uma série de propostas, né, como realizar atividades, atos públicos, carta aberta à população. Nós estamos torcendo para que essas medidas sejam verdadeiramente efetivadas, e nós temos que se organizar, você que é professor aí, sexta-feira participar das assembleias, né? Nós, de Educadores em Luta, defendemos as assembleias presenciais, né, com garantia do direito de que o professor que não possa participar, possa participar também online, aquele que não possa estar presente. Mas que é preciso, nesse momento, unir a categoria. A greve dos professores não é uma greve econômica, não causa prejuízos, né, diretamente aos seus patrões, no caso, ao Estado, aos municípios. A greve dos professores, a greve da educação, é sempre uma greve política, né? E, portanto, para ser vitoriosa, é preciso denunciar e mobilizar contra a política criminosa do governo, que está impondo aí o genocídio da população por meio da volta às aulas, entre outras medidas. É bom lembrar que é o governo que não tem testes, é o governo que não construiu hospitais, que os hospitais de campanha foram somente para fazer campanha eleitoral e absolutamente mais nada. Então, eu queria chamar a sua atenção, pedir aí a sua colaboração e a sua participação. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Amanhã, né, nós vamos estar aqui com outros companheiros para a gente acertar, né, definir aí, informar sobre os acontecimentos do dia na greve e organizar aí, apresentar as propostas de Educadores em Luta para a Assembleia da categoria na próxima sexta-feira, né? Dentre elas, como lutar pela questão da greve total, para que haja uma paralisação geral, unificando, né, os professores do Estado e de todas as cidades, né, que estão aí com a política criminosa de fazer voltar às aulas. Um abraço a todos vocês que acompanharam conosco aí o nosso programa, né? Perguntaram aqui se fecharam as escolas em caso de contaminação. Não, nem quando tem professores, diretor contaminado, né? Nem nesses casos, né, o Estado está determinando o fechamento da escola. É uma política para matar mesmo, né, para deixar morrer uma parcela da população, os professores e assim por diante. Um abraço a todos vocês, a gente se encontra amanhã. Você que está aí nos assistindo, fique por aqui no nosso canal. Daqui a pouco, daqui a minutinhos, começa Resumo do Dia. Um abraço.